Olá, num mundo em que milhares de pessoas morrem por dia em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o ser humano pergunta qual é o sentido da vida. Também aqui no Brasil, onde já aconteceram quase 130 mil mortos por causa da pandemia, todos perguntam qual é o sentido da vida. No último domingo nós concluímos a leitura do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse nos mostrou o céu, nos mostrou a vitória de Jesus e a vida gloriosa, maravilhosa no céu, onde já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E ontem, 7 de setembro, nós começamos a leitura do livro de Eclesiastes, livro do Antigo Testamento. E o livro de Eclesiastes nos fala da vida terrena, nos fala das lutas da vida terrena, nos fala dos problemas, nos fala das vitórias e derrotas, nos fala das injustiças terrenas, o que também leva o ser humano a perguntar qual é o sentido da vida. Por isso, junte-se a nós aqui da Comunidade Evangélica Luterana Cristo, no nosso plano de leitura bíblica programada, e vamos juntos ler pelo menos um capítulo do livro de Eclesiastes por dia, nesses próximos 12 dias. O livro de Eclesiastes é um dos 5 livros do Antigo Testamento que são conhecidos como livros de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. No povo de Israel, ou entre o povo de Israel, existia a figura do sábio, daquele que no decorrer dos anos havia acumulado conhecimento e que então poderia transmitir conhecimento às gerações futuras. Pois o autor do livro de Eclesiastes, o rei Salomão, era o homem mais sábio sobre a face da terra. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, é o autor deste livro de Eclesiastes. E o livro foi escrito lá por volta do ano 930 a.C., já no final do reinado de Salomão como rei de Israel. E Salomão fez uma profunda reflexão sobre a vida. E ele chegou a algumas conclusões. Tudo é ilusão. Tudo é vaidade, tudo é ilusão. Mas basicamente a reflexão dele é a seguinte: o ser humano sem Deus, ou a vida humana sem Deus, é ilusão. Não faz muito sentido. As vitórias e derrotas não fazem muito sentido. A morte não faz sentido na vida sem Deus. No entanto, no decorrer da leitura do livro também se observa isto. O sábio vai descobrindo que a vida ganha sentido na medida em que o ser humano se encontra com Deus, na medida em que ele reconhece a soberania, o amor e a autoridade de Deus. E lá no final do livro, especialmente, ele dá aquela grande ênfase. Por exemplo, falando e aconselhando os jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou então, teme a Deus e guarde os mandamentos. Ali você vai encontrar o sentido e a direção da vida. Eu quero então agora, até para animar você a ler este livro, dar assim alguns destaques dos primeiros capítulos 1 a 6 ou 1 a 7, para que então você leia estes capítulos e encontre neles todo o sentido que nos é transmitido. Numa primeira visão, parece que o livro e toda a mensagem do livro tem uma visão muito pessimista. No entanto, é exatamente essa perspectiva que eu destaquei. A vida humana sem Deus, ela não tem uma perspectiva boa. Então, no capítulo 1, por exemplo, o pregador, como também o livro de Eclesiastes é conhecido,
ele descreve o seguinte: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Lá no verso 9 ele diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, Salomão fala das coisas que se repetem na vida humana. No capítulo 2, ele fala da vaidade das riquezas, ou da ilusão das riquezas. O verso 11 diz assim: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O capítulo 3 é muito interessante porque ele aborda essa questão do tempo. E o primeiro verso diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí vem aquela sequência em que Salomão diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de ficar calado e tempo de falar. Muito interessante este capítulo 3. No capítulo 4, Salomão olha para as tribulações da vida, para os problemas da vida, e então escreve: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Muito interessante. Mas ele, ao mesmo tempo, falou do companheirismo, da importância da solidariedade, do apoio mútuo nesse mundo de ilusões. Palavras sábias, capítulo 4, verso 9: melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Capítulo 5 fala da ilusão das riquezas, e eu destaco apenas o verso 10, que diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Grandes verdades, reflexões importantes para a vida. E ainda uma palavra do capítulo 7, onde o sábio Salomão reconhece que toda a sua sabedoria também é ilusão, especialmente considerando a sabedoria de Deus. Lá nos versos 13 e 14 ele escreve: observe as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que Deus ou o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Então, amigos e amigas, aqui aí umas pinceladas deste livro maravilhoso, que também nos ajudará a refletir sobre a vida, mas tendo sempre em mente isso que também o livro retrata. A vida ganha sentido para aquele que conhece a Deus, para aquele que crê em Deus, para aquele que confia no amor e na misericórdia de Deus. Uma abençoada leitura. Grande abraço, até a próxima semana.